Todo mundo conhece o Carnotauro, dinossauro com chifres que já apareceu em várias versões do cinema, mas tem uma versão específica que pouca gente considera quando o assunto é sobrevivência: o Carnotauro da Disney. Esses caras são máquinas de destruição praticamente imparáveis, maiores, mais rápidos, mais fortes e com um apetite insaciável que os faz caçar poucas horas depois de devorar uma presa. Agora pensa colocar esse monstro no parque mais perigoso da ficção, o Jurassic Park. Antes de qualquer coisa, vamos entender com quem estamos lidando. Os Carnotauros do filme Dinossauro da Disney são os vilões principais que perseguem o Iguanodon Aladar durante toda a sua jornada. Mas aqui tá o detalhe: esses caras não foram desenhados como Carnotauros de verdade. Originalmente, eles seriam Tiranossauros. O design é baseado em T-Rex, só que com chifres e pintados de vermelho. O resultado é um bicho monstruoso. Em termos de tamanho, a gente sempre especulou. Algumas estimativas colocam ele entre 12 a 14 metros de comprimento e algo em torno de 9 toneladas. Isso é maior que o peso da Rex, que no primeiro filme tem cerca de 7 toneladas. E não é só o peso, esses bichos são rápidos pra caramba. O menor, mais ágil, provavelmente atinge uns 40 km por hora e aguenta manter essa velocidade por muito tempo. Tanto que no filme, poucas horas depois de matar, ele já estava caçando de novo. E a resistência? No filme, um deles sobreviveu a um desabamento de caverna com múltiplas toneladas de rocha em cima. Saiu mancando, mas no dia seguinte já estava correndo como se nada tivesse acontecido. Força? Eles pegam o Iguanodon e arremessam como se não fosse nada. A cauda é uma arma que mandou o Aladar voando com um simples golpe. Eles sabem fazer emboscadas, sabem escolher presas fracas, e quando o rebanho inteiro se une, eles recuam porque entendem que o risco não vale a pena. Não são bestas furiosas, são predadores calculistas. Resumindo, o Carnotauro da Disney é um tanque de guerra com chifres, velocidade e um cérebro de caçador e experiente. Mas vamos aprofundar um pouco mais nessa fera, porque os detalhes fazem toda a diferença. O metabolismo acelerado deles não é só um detalhe de roteiro, é uma característica que define todo o comportamento do animal. No filme, a gente vê os Carnotauros matar um Iguanodon e em questão de horas já está novamente em movimento caçando. Isso significa que eles precisam de uma alimentação constante e não podem dar mole. E no contexto do Jurassic Park, com centenas de presas potenciais espalhadas pela ilha, isso é um problema sério. Outro ponto é a agilidade em terreno acidentado. A cena que eles sobem um penhasco atrás do Iguanodon é bizarra de tão rápida. Um animal de 9 toneladas não devia conseguir escalar daquele jeito, mas as leis da física e a animação da Disney são um pouco diferentes. Isso significa que na Ilha Nublar não existe obstáculo natural que segure esse bicho. E tem a questão da durabilidade. O desabamento da caverna não foi um tombozinho, foi toneladas de rocha caindo em cima. O Carnotauro sobreviveu, se recuperou e no dia seguinte estava correndo de novo. Isso coloca ele num patamar de resistência que qualquer dinossauro da franquia Jurássica simplesmente não tem. Por fim, a inteligência tática deles é subestimada. No filme eles não atacam o rebanho unido, eles esperam o momento certo, isolam o mais fraco e só agem quando a vantagem é clara. Em Jurassic Park, onde os humanos dependem de cercas, portões e distrações, um predador que entende conceitos de esperar e emboscar é um pesadelo logístico. Agora vamos colocar esse monstro na noite da tempestade do primeiro filme. A energia caiu, as cercas desligaram e o Carnotauro, criado em segredo em alguma área isolada do parque, tá solto. Ele ouve rugidos, primeiro o da Rex, talvez depois de outros animais. Curioso, ele segue o som, não tem medo, não tem pressa. E aí eles se encontram. A Rex nunca viu outro predador de grande porte. Nesse momento ela acha que nada pode detê-la. Então quando vê aquela coisa vermelha com chifres, a primeira reação dela é provavelmente partir para cima. O Carnotauro da Disney inicialmente pode estar mais curioso do que agressivo, mas se a Rex ataca, ele ataca de volta. E aí a briga muda de figura. A Rex pode até acertar o primeiro golpe, mas com 9 toneladas contra 7, o Carnotauro tem vantagem de peso. E não só é o peso bruto, é potência de arremesso, resistência a dano e uma cauda extremamente bruta. O cenário mais provável é o Carnotauro agarra a Rex, morde a cabeça, o pescoço, as costas e começa a jogar ela pra lá e pra cá, como fez com o Iguanodon no filme. A Rex não tá acostumada a ser presa nesse tipo de confronto. Agora, vai depender do Carnotauro. Se a Rex recuar, ele pode deixar ela ir e não arriscar ferimentos à toa, ou pode simplesmente matar e comer ali mesmo. Lembre-se, metabolismo acelerado e fome constante. Para ele, 7 toneladas de tiranossauro é um belo lanche. Se a Rex fugir, o Carnotauro provavelmente vai seguir o mesmo caminho que ela percorreu no filme, só que mais rápido e mais silencioso.
Mas vamos detalhar esse confronto como se fosse uma cena de filme, porque o decorrer dessa luta definiria o resto da noite. A Rex, acostumada a ser a maior predadora da ilha, provavelmente usaria a tática padrão, investida frontal com mandíbula aberta, tentando agarrar o pescoço do oponente. Só que o Carnotauro da Disney tem um centro de gravidade mais baixo e uma estrutura mais compacta. Em vez de recuar, ele absorveria o impacto e usaria a própria inércia da Rex contra ela. Os chifres, que no Carnotauro real eram mais para exibição, aqui são armas reais, capazes de perfurar a pele grossa de um terópode. Movimento rápido de cabeça e a Rex estaria com o focinho rasgado. E também tem a cauda. A gente viu no filme da Disney como um simples golpe de cauda mandou o Aladar voando. Agora imagine esse golpe aplicado nas pernas da Rex enquanto ela tenta se equilibrar. Uma perna quebrada e a luta acaba ali mesmo. O Carnotauro não precisaria nem matar na hora, ele poderia simplesmente mobilizar a presa e começar a se alimentar enquanto ela ainda está viva. A Rex, por mais feroz que seja, não tem experiência contra oponente desse tipo, que não sente dor do mesmo jeito e tem força bruta para arremessar ela contra árvores ou rochas. E o pior, se a Rex fugir, o Carnotauro vai perseguir. Não é um predador que desiste fácil, ele pode seguir o rastro de sangue, o cheiro, o barulho dos passos dela. A Rex pode até tentar se esconder, mas em uma ilha, nenhum esconderijo é seguro quando o caçador tem o olfato apurado e paciência de sobra. O encontro com a Rex não é apenas uma briga, é uma mudança de regime na cadeia alimentar do parque. Agora a parte mais sinistra, o que aconteceria com os humanos. No filme, a Rex vira o carro, mata o advogado, dá um susto nos outros e aparece na estrada quando o Malcolm está desmaiado no Jeep. Mas ela é barulhenta, dá pra ouvir de longe, é só pegar essa cena do copo antes da fuga dela. O Carnotauro da Disney não é assim. No filme Dinossauro, esses bichos são assassinos silenciosos. Eles se movem pela vegetação sem fazer barulho nenhum. Eles perseguem e esperam o momento certo. Imagine a cena. Malcolm e Ellie estão no chão, tentando entender o que fazer. O Carnotauro já tá ali a poucos metros, camuflado na escuridão e na chuva. Ninguém vê, ninguém ouve. De repente, uma mordida. Ellie é arrastada. Malcolm tenta reagir, mas o bicho vira o Jeep com a patada e acabou. Dr. Grant e as crianças, se ouvirem os gritos, vão correr. Mas pra onde? Sem Ellie, sem Malcolm, a dinâmica muda completamente. Os raptores agora têm menos alvos e o Carnotauro ainda está por perto, explorando o parque e caçando o que aparecer pela frente. Vamos ser mais específicos sobre a ordem dos eventos, porque o timing é tudo numa noite de terror. O Carnotauro, depois de enfrentar a Rex, provavelmente estaria com os sentidos aguçados ao máximo. O barulho do Jeep na estrada, os gritos dos personagens, tudo isso seria um farol na escuridão. Diferente da Rex, que anunciava a chegada com passos que faziam o chão tremer, o Carnotauro surgiria como um fantasma, chegaria do nada. Malcolm, desacordado dentro do Jeep, seria a presa mais fácil. O dinossauro poderia simplesmente virar o veículo com extrema facilidade. Enquanto isso, Ellie, tentando buscar ajuda, estaria completamente exposta. Um bicho que consegue emboscar iguanodons em plena luz do dia não teria dificuldade nenhuma para pegar um humano desatento na escuridão. E Dr. Grant com as crianças, se ele ouvisse os gritos, teria que escolher entre voltar para ajudar ou fugir. Mas fugir para onde? O centro de visitantes? Os raptores já estão a caminho. A praia? O Carnotauro pode estar lá também. A verdade é que sem a Rex para criar distrações e sem a Ellie e Malcolm para coordenar qualquer tipo de defesa, Grant e as crianças se tornariam presas fáceis. Primeiro dos raptores e depois de, quem sabe, do próprio Carnotauro em algum momento. A única chance deles seria encontrar um lugar realmente seguro e ficar lá imóveis até o resgate. Mas sinceramente, em Jurassic Park, lugares seguros não existem. Falando em raptores de Jurassic Park, eles são inteligentes, mas eles também são cautelosos. No livro, eles evitavam territórios de Carnotauro. No filme, a gente vê que eles respeitam predadores maiores quando a coisa ficar séria. Agora imagina um bando de raptores encontrando o Carnotauro da Disney. Eles podem até tentar cercar, testar os limites, mas uma criatura de 9 toneladas que arremessa iguanodons como brinquedos não vai se intimidar com 3 ou 4 dinossauros de 2 metros. Os raptores provavelmente vão desviar, caçar em outra área, ou se forem muito ousados, viram saudade, assim como a Big One que enfrentou a Rex no final do filme. Mas vamos pensar na dinâmica de verdade. Os raptores são espertos, mas não são suicidas. No filme, eles evitam confronto direto com a Rex quando ela está acordada e ativa, a não ser quando a situação exija. Com o Carnotauro, o comportamento seria parecido, só que amplificado. Eles reconheceriam rapidamente que aquele predador não é apenas maior, mas também mais rápido e mais letal do que qualquer coisa que já enfrentaram. A estratégia deles mudaria. Em vez de caçar em áreas abertas, eles se recolheriam para territórios mais densos, talvez esperando que o Carnotauro se alimentasse de presas maiores e os deixasse em paz. Mas tem um detalhe, o Carnotauro da Disney tem um metabolismo acelerado. Ele vai caçar com frequência, isso significa que vai cruzar o território dos raptores
raptores várias vezes por dia. Eventualmente um confronto é inevitável. E quando acontecer, os raptores vão testar os limites, vão tentar aquela tática clássica de um distrai enquanto o outro pula nas costas. Só que o Carnotauro tem uma cauda que cobre 180 graus e uma capacidade de reação que já vimos ser quase instantânea, além de uma pele extremamente grossa. Somente um golpe e o raptor voa longe, outra mordida e o outro some. Em questão de segundos, o bando perde metade dos membros e o resto foge. Os raptores são inteligentes, mas a inteligência não adianta muito quando a diferença de força é tão absurda assim. Eles aprenderiam a evitar o Carnotauro a todo custo, mas isso também significaria que o território deles encolheria. As presas ficariam mais escassas e no longo prazo o bando inteiro estaria em risco de extinção local. O Carnotauro não precisa caçar raptores, ele só precisa existir para desestabilizar todo o ecossistema do parque. Mas então o Carnotauro da Disney sobreviveria em Jurassic Park? Sobreviveria e dominaria. Ele não só aguentaria o tranco, como provavelmente mataria a Rex e boa parte do elenco principal. Mas o vídeo foi esse, muito obrigado a todos que assistiram, um abraço e até a próxima.